temos as argilas. As argilas são utilizadas nas massas cerâmicas, dando maior plasticidade e resistência em altas temperaturas, bastante utilizadas na produção de placas refratárias, que atuam como isolantes e revestimento para fornos. Barita. Barita, sulfato de bário. Cerca de 90% da produção de barita é utilizada para aumentar a densidade das lamas de perfuração na indústria petrolífera. Essas lamas de perfuração são utilizadas para desobstruir os furos de sonda quando você tem a perfuração e a produção do petróleo. Essas lamas são utilizadas então para nessa desobstrução, de tal maneira que não vai interagir nem com o óleo ou gás ou com as camadas as quais foram atingidas, né, por essas perfurações. Então, ela é utilizada nesse sentido na indústria petrolífera. Também é utilizada na fabricação de tintas e de papel. Os maiores produtores mundiais são os Estados Unidos, Índia e China. Bauxita ou bauxita. Bauxita é uma mistura natural de óxidos de alumínio, antes considerada mineral. Seu principal componente é o óxido de alumínio, L2O3. A bauxita contém também sílica, óxido de ferro, dióxido de titânio, silicato de alumínio e outras impurezas em quantidades menores. Então, dependendo dessas impurezas, elas também podem ser utilizadas na indústria química. Boro. Boro é usado em reatores nucleares com a função de materiais de controle e, até mesmo, finalizar a reação de fissão nuclear em cadeia. É um ótimo absorvente de nêutrons. Então, o boro ele é utilizado nesse sentido aqui, né, com em reatores nucleares, para você, de uma certa forma, proteger esses reatores desses processos de fissão nuclear. Outros usos. Fibras de boro são usadas em aplicações mecânicas especiais, como no âmbito aeroespacial. É usado em fogos de artifício devido à cor verde que produz. É empregado na fabricação de fibras de vidro. Cromita. Cromita, um óxido de ferro e cromo, onde 65% são óxidos de cromo, utilizado na fabricação de material refratário, vidro, cimento e na obtenção de cromo metálico. Dolomita. A dolomita, carbonato de cálcio e magnésio, CaMgCO3,2, muito abundante na natureza na forma de rochas dolomíticas, utilizado como fonte de magnésio, sobretudo para a fabricação de materiais refratários. Feldespato. Os feldspatos podem ser usados na fabricação de vidro, onde reduzem a temperatura de fusão do quartzo, ajudando a controlar a viscosidade do vidro. Na fabricação de cerâmicas, aumentam a resistência e durabilidade das cerâmicas. Na incorporação em tintas, plásticos e borrachas, devido à sua boa dispersibilidade, por serem quimicamente inertes. Em eletrodos, abrasivos, espuma de látex agregados para construção. Fluorita, fluoreto de cálcio, CaF2, utilizado em siderurgia como fundente, na obtenção do ácido fluorídrico, na indústria de vidros, esmaltes, instrumentos ópticos e cerâmica. A fluorita é usada em ornamentos como colares, cristais captadores de energia, dentre outros. A fluorita vem sendo produzida no Brasil
para o uso principalmente na indústria siderúrgica, para a fabricação de ferro-liga. Gipsita. Gipsita, um sulfato de cálcio hidratado, usado principalmente na fabricação de cimento, fabricação de ácido sulfúrico, cerveja, moldes para fundição, giz, vidros, esmaltes, gesso, como desidratante, aglutinante, corretivo de solo e na metalurgia. Ilmenita. Ilmenita é óxido de ferro e titânio. A maior parte da ilmenita minerada é obtida de fontes secundárias, tais como areias de praia. Usada como material para a produção de pigmentos, o produto, no caso, é o dióxido de titânio, substância branca utilizada como base em pinturas de alta qualidade. Rutilo. O rutilo, um óxido de titânio, é usado como um brilhante pigmento branco em tintas, plásticos, papel, alimentos e outras aplicações. A cor branca brilhante. Nanopartículas de rutilo são transparentes para a luz visível, mas altamente refletoras de luz ultravioleta, sendo por isso usadas na fabricação de protetores solares. A variedade sintética praticamente incolor, designada como titânia, é comercializada como substituto de diamante. Kaolin. O kaolin, ele é um minério composto de silicatos hidratados de alumínio. Possui características especiais que permitem sua utilização na indústria de papel como material de enchimento, ou seja, material de carga. Ele vai dar volume para esse material ser produzido. Também é usado na fabricação de plásticos, pesticida, rações, produtos alimentícios, farmacêuticos, fertilizantes, tintas e cerâmica. Cal. A cal, ele é um óxido de cálcio obtido através da seguinte reação: carbonato de cálcio sobre calor produz a cal e CO2. Usada na indústria da construção civil para a elaboração das argamassas, muros e também na pintura. Na indústria ceramista, siderúrgicas, no caso de obtenção do ferro, e farmacêutica, como agente branqueador ou desodorizador. Na agricultura, o óxido de cálcio é usado para produzir hidróxido de cálcio, que tem como controlar a acidez dos solos, e na metalurgia, para separar a escória, que são as impurezas, especialmente areia, do ferro. Calcário. Os calcários, no caso aragonita ou calcita, têm como principais usos a produção de cimento Portland. Esse cimento Portland é um nome comercial que se dá para uma qualidade de cimento. Produção de cal, correção do pH do solo para a agricultura, fundente em metalurgia, fabricação de vidro e como pedra ornamental. Mas como curiosidade, gente, o pH do solo ele é baseado na quantidade de alumínio que existe no solo, ok? É o alumínio que diz se o solo é ácido ou não. Sais de lítio, lepidolita. Os sais de lítio é um alumínio silicato de alumínio, lítio e potássio oxidado com flúor ou hidratado. Ocorre associado com outros minerais portadores de lítio. É uma das principais fontes dos raros minerais alcalinos rubídio e césio. Magnesita. Magnesita é um carbonato de magnésio,
Pode ser usada para forrar fornalhas, como catalisador, como material de incorporação na produção de borracha sintética e na preparação de produtos químicos com magnésio e fertilizantes. Turfa. A turfa vem sendo estudada para biorremediação por ser um material de baixo custo e boa disponibilidade. Ela é utilizada para absorver e encapsular hidrocarbonetos, sendo um dos mais avançados produtos do mundo para prevenir e combater derramamentos de derivados de petróleo e similares com hidrocarbonetos. Fosfatos. O fosfato é extraído de depósitos de rocha sedimentária e tratado quimicamente para aumentar a sua concentração e torná-lo mais solúvel, o que facilita sua absorção pelas plantas. O fosfato sem tratamento, apenas pulverizado, é normalmente utilizado em cultivo orgânico. Potássio. O potássio é empregado em células fotoelétricas e como fertilizantes. O peróxido de potássio é usado em aparatos de respiração de bombeiros e mineiros. O nitrato de potássio também é usado na fabricação de pólvora. O cromato de potássio e dicromato de potássio em pirotecnia. O carbonato de potássio é empregado na formação de cristais. A liga sódio-potássio é um material usado como transferente de calor. O cloreto de potássio é usado para provocar parada cardíaca em injeções letais. Carbonato de sódio. O carbonato de sódio, Na2CO3, é um sal branco e translúcido, usado principalmente na produção de vidro, em sínteses químicas e em sabões e detergentes. O sulfato de sódio. O sulfato de sódio, Na2SO4, é o sal de sódio do ácido sulfúrico. Tem aplicações industriais para a produção de papel, vidros, detergentes, corantes de tecidos na cor avermelhada. É subproduto de vários processos industriais e matéria-prima para a produção de outros compostos. É usado em medicina como laxante, anti-inflamatório e diurético. Enxofre. O enxofre é usado na produção de ácido sulfúrico para baterias, fabricação de pólvora e vulcanização da borracha, fungicida na manufatura de fertilizantes. Os sulfitos são usados para branquear o papel e como conservantes em bebidas alcoólicas e na clarificação do caldo de cana-de-açúcar para obtenção do açúcar refinado. O tiosulfato de sódio é utilizado em fotografia como fixador e o sulfato de magnésio como laxante, esfoliante ou suplemento nutritivo para plantas e na produção do ácido sulfídrico. Talco. O talco ou esteatita, que é um silicato de magnésio hidratado, é usado no isolamento térmico e elétrico, material para fabricação de cerâmica, pó de talco, lubrificante, base para tintas, papel, borrachas, plásticos, entre outros. É também usado como aditivo alimentar e em produtos farmacêuticos.